Você continua orando, continua acreditando em Deus, continua dizendo que confia, mas em algum lugar profundo do seu coração existe um incômodo difícil de explicar. Uma sensação de que algo não está no lugar. Não é falta de fé, não é ausência de Deus. É desalinhamento, um desalinhamento silencioso entre o propósito que você carrega e a forma como tem vivido os seus dias. Talvez você não tenha parado para pensar nisso com clareza, mas o maior distanciamento espiritual não acontece de forma repentina. Ele não chega como um rompimento visível, nem como uma rebeldia explícita. Ele se instala aos poucos, dentro da rotina, nas decisões pequenas, nas concessões que parecem inofensivas, nas atitudes que você nunca classificou como um problema espiritual. E é exatamente por isso que dói tanto. Porque você ama a Deus, mas não se sente avançando. Porque você deseja viver o propósito, mas percebe que está preso em ciclos que se repetem. Porque você ora por direção, mas continua andando em círculos. O problema não é falta de desejo. O problema não é ausência de chamado. O problema é que existem atitudes inocentes que você normalizou, mas que estão silenciosamente te afastando daquilo que Deus planejou para você viver. Atitudes que não parecem pecado, não parecem graves, não parecem urgentes, mas que acumuladas vão enfraquecendo sua sensibilidade espiritual, sua clareza interior e sua coragem de obedecer. Talvez você esteja chamando de cansaço aquilo que já é desgaste espiritual. Talvez esteja chamando de fase aquilo que já virou padrão. Talvez esteja chamando de espera aquilo que na verdade é adiamento. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica identificar onde foi que tudo começou a sair do lugar, porque você nunca decidiu se afastar de Deus. Você apenas foi se afastando do centro, um passo de cada vez, sem perceber. Este vídeo não é uma acusação, é um alerta amoroso, não é um julgamento, é um convite ao despertar. Não é para quem abandonou a fé, é para quem permaneceu, mas se perdeu no meio do caminho. Hoje Deus quer devolver a você algo que foi sendo roubado em silêncio: consciência espiritual. A capacidade de discernir o que parece pequeno, mas está definindo o rumo da sua vida. A clareza para enxergar que o propósito não se perde apenas por grandes quedas, mas por pequenas incoerências diárias. Você não está travado porque Deus parou de falar. Você não está distante porque Ele se afastou. Você está confuso porque deixou de prestar atenção em atitudes que, aos poucos, foram moldando uma vida desalinhada do que você realmente crê. E enquanto você escuta essas palavras, o Espírito Santo começa a iluminar áreas que você vinha ignorando. Não para te envergonhar, mas para te reposicionar, porque o propósito de Deus ainda está vivo. Ele não foi cancelado. Ele só está esperando que você volte a decidir com consciência. Ao longo deste vídeo, você vai reconhecer atitudes que parecem normais, mas que estão drenando sua força espiritual. Você vai entender por que continua repetindo ciclos, mesmo desejando mudar. E, acima de tudo, você vai perceber que ainda há tempo. Tempo de corrigir a rota. Tempo de alinhar fé e prática. Tempo de voltar ao centro. Não avance este vídeo com pressa. Escute com o coração aberto, porque aquilo que Deus vai revelar aqui não é sobre condenação, é sobre retorno. Retorno à lucidez espiritual. Retorno à obediência consciente. Retorno ao lugar onde suas decisões voltam a caminhar junto com o céu. E tudo começa agora, quando você aceita olhar com honestidade para atitudes que nunca considerou espirituais, mas que estão definindo o seu destino. Uma das atitudes mais perigosas para quem ama a Deus não é o pecado escancarado, mas o adiamento espiritual disfarçado de fé. É quando você sabe o que precisa fazer,
mas continua adiando em nome de frases que soam espirituais. Ainda não é o tempo. Vou esperar Deus confirmar. Quando eu me sentir mais preparado, eu faço. E sem perceber, você começa a chamar de espera aquilo que na verdade é medo. Procrastinação espiritual não parece rebeldia, ela parece prudência. Mas na prática, ela paralisa o avanço e anestesia a consciência. Você continua orando, mas evita decidir. Continua pedindo direção, mas foge do passo que já foi claramente revelado. Continua dizendo que confia em Deus, mas se recusa a sair do lugar confortável onde nada muda. Essa atitude cria um ciclo silencioso. Quanto mais você adia, mais difícil fica agir. Quanto mais difícil fica agir, mais você espiritualiza a inércia. E aos poucos, sua fé começa a perder força prática, porque não encontra espaço para se manifestar em decisões reais. Deus não te chama para esperar indefinidamente quando Ele já te deu discernimento. Há momentos em que esperar é obediência, mas há momentos em que esperar é desobediência camuflada. O problema é que quando você espiritualiza o adiamento, você deixa de se confrontar. E tudo aquilo que não é confrontado continua governando. Talvez Deus já tenha te chamado para mudar hábitos, encerrar ciclos, reorganizar prioridades, cortar vínculos, assumir responsabilidades ou dar passos que você vem evitando há muito tempo. E cada dia que você adia, algo dentro de você se acostuma com a estagnação. A alma começa a aceitar menos do que foi chamada para viver. Esperar em Deus não é fugir da decisão, é decidir com Ele. Esperar em Deus não é paralisar, é obedecer no tempo certo. E quando o tempo certo já chegou, adiar passa a ser um custo espiritual alto demais. Hoje, o Espírito Santo te chama para diferenciar fé de fuga, para discernir se aquilo que você chama de prudência não é apenas medo de perder o controle, porque o propósito de Deus não se manifesta enquanto você insiste em proteger o velho lugar onde se sente seguro. A procrastinação espiritual não rouba apenas tempo, ela rouba clareza, coragem e autoridade. E quanto mais você adia, mais distante fica da vida que diz desejar. Reconhecer isso não é fracasso, é maturidade. É o primeiro passo para sair do ciclo e voltar a caminhar com intenção. Você diz que está cansado, que só precisa descansar a mente, que quer aliviar o coração por um instante. E então você abre o celular, desliza por vídeos curtos, mergulha em conteúdos rápidos, se perde em conversas irrelevantes, em imagens que nada te acrescentam. Assiste, comenta, consome, tudo para tentar anestesiar o vazio que não está do lado de fora, mas dentro. O problema é que esse alívio imediato não tem o nome que você gostaria. Não é descanso, é distração. E a distração, quando não discernida, se transforma num esconderijo que parece inocente, mas está matando sua fome por Deus sem você perceber. Há um tipo de cansaço que não se resolve com tela, sofá ou silêncio externo. Ele só se cura com presença. Mas como a presença de Deus exige silêncio interior, vigilância e rendição, você escolhe o caminho mais fácil e se alimenta de estímulos que ocupam sua mente, mas não edificam sua alma. Você já reparou como é fácil passar uma hora rolando conteúdos vazios, mas difícil sustentar 5 minutos de oração? Já percebeu como sua mente se agita com facilidade quando tenta ler a Bíblia, mas permanece concentrada diante de uma série com 10 episódios? Isso não é casual. É sinal de que algo dentro de você está sendo treinado para amar o superficial, para aceitar o raso como suficiente, para chamar de descanso aquilo que apenas mantém sua alma entorpecida. Distração não é apenas um excesso de informação, é também uma falta de discernimento. É quando você começa a se acostumar com a ausência de profundidade.
É quando sua rotina se torna uma sequência de preenchimentos momentâneos e você chama isso de pausa. Mas a verdade é que sua alma não está sendo curada. Está apenas sendo entretida. E uma alma entretida demais perde a sensibilidade para perceber quando Deus quer falar. A Bíblia diz em Salmos 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como você vai aquietar o espírito se alimenta sua mente com sons que não param? Como você vai ouvir a voz de Deus se seus ouvidos só reconhecem o ritmo do mundo? Como você vai discernir a direção se sua atenção está dividida com estímulos que só aceleram sua ansiedade? Você não foi criado para viver entorpecido. Você foi criado para viver desperto. E estar desperto exige coragem para sair da distração e voltar para o centro. Coragem para aceitar que descanso real só acontece onde o espírito encontra espaço, não na série que te prende, não na conversa que te vicia, não no vídeo que te anestesia, mas na presença que te confronta e cura. Hoje, o Espírito Santo não te acusa por ter buscado alívio. Ele entende seu cansaço, mas ele te chama para mudar de fonte, para trocar distração por presença, para voltar a silenciar por dentro, para parar de preencher o tempo com o que não alimenta e começar a restaurar a alma com aquilo que é eterno. O descanso verdadeiro não vai vir depois de mais uma hora de celular. Ele virá quando você fechar a porta, desligar o ruído e voltar ao lugar secreto onde o Pai ainda espera. E ali, sem distração, sua alma vai lembrar o que é repousar. Não nos estímulos, mas no colo de Deus. Você evita conversar sobre o que te incomoda. Silencia quando algo te machuca. Se afasta quando percebe que será exposto. E quando alguém pergunta o motivo, você responde com a frase que parece nobre: prefiro manter a paz. Mas o que você chama de paz, na verdade, pode ser apenas medo de confronto, medo de encarar a verdade, medo de revisitar a dor que ficou mal resolvida. Há pessoas que vivem em ambientes pacíficos por fora, mas que estão em guerra interna constante. Calam o que sentem, não porque perdoaram, mas porque não querem lidar com o que sentiriam se falassem. Abafam conflitos, não porque confiam, mas porque têm receio do rompimento. Perdoam por aparência, mas não acessam mais o coração. E isso tem um custo. A alma que não é confrontada não é curada. A ferida que não é tratada com luz continua vazando sombra. E o silêncio que parece maturidade pode, na verdade, ser uma parede construída para evitar o incômodo de ser transformado. Jesus nunca fugiu do confronto. Ele confrontou Pedro, confrontou os fariseus, confrontou multidões, confrontou amigos, mas sempre em amor, sempre com a intenção de reposicionar, não de envergonhar, porque o confronto feito com verdade é o princípio da cura. A Bíblia não chama de paz o que é fuga. A paz de Deus não é ausência de conflito. É a presença da verdade reinando, mesmo quando o processo é desconfortável. Efésios 4:15 nos orienta a falar a verdade em amor, porque onde há verdade, há chance de libertação. Talvez você esteja vivendo relacionamentos superficiais porque teme as reações que virão se você disser o que realmente pensa. Talvez esteja mantendo pactos emocionais que sufocam sua voz, sua identidade e sua fé. Tudo em nome da tal paz. Talvez esteja há anos engolindo palavras que Deus te chamou para expressar, não para atacar, mas para curar. Você precisa parar de associar paz com ausência de tensão. Paz não é evitar tudo que te pressiona. Paz é permanecer inteiro, mesmo quando o ambiente exige verdade. A alma que amadurece aprende a sustentar a verdade com humildade, aprende a corrigir com compaixão, aprende a olhar no espelho, reconhecer que está errado, pedir perdão e ainda assim manter a dignidade. Hoje, o Espírito Santo está te convidando a parar de fugir de conversas que precisam acontecer.
a parar de se esconder atrás da fachada de equilíbrio, enquanto por dentro tudo está ruindo. Ele está dizendo: filho, a minha paz não é uma negação, é uma reconstrução. A verdadeira paz vem quando você permite que Deus confronte o que está desalinhado, quando você para de esconder o que sente e começa a tratar o que precisa ser curado, quando você abre espaço para que relacionamentos sejam purificados pela luz, quando você decide que manter um falso sossego não vale mais do que viver uma verdade com liberdade. A verdade vai doer, mas a mentira conforta apenas até que destrua. Escolha hoje o desconforto que cura, em vez do silêncio que adoece. Porque onde há verdade, o Espírito se move. E onde o Espírito está, ali existe paz. Paz de verdade. Você sabe que aquilo não está mais saudável. Sabe que a presença da pessoa já não te acrescenta, que a conversa esvazia, que a convivência te drena, mas mesmo assim, você permanece. Você tenta justificar com palavras como lealdade, paciência, compaixão, mas no fundo, o que te prende é o medo. Medo de ficar sozinho, medo de perder alguém que já foi importante, medo de encarar o vazio que talvez surja quando o ciclo terminar. E é aí que o coração começa a negociar o propósito. Você mantém o vínculo, não porque há vida, mas porque há costume. Insiste na permanência, não porque Deus pediu, mas porque o abandono parece mais doloroso do que a convivência tóxica. E aos poucos, sua alma vai se moldando ao peso que antes era apenas pontual, mas agora virou rotina. Você sabe que está se perdendo. Sabe que sua energia diminui cada vez que aquela ligação acontece. Sabe que sua fé se abala toda vez que cede por medo de confrontar, mas ainda assim, continua. Manter vínculos que Deus já pediu para encerrar é uma forma sutil de desobediência. Não parece rebeldia, porque vem disfarçada de compaixão, mas em muitos casos, o que você chama de amor é, na verdade, autoabandono. E quando você se abandona para sustentar uma relação, você está dizendo a si mesmo que a companhia do outro vale mais do que a sua paz interior. Deus não te chamou para viver refém de ninguém. A verdadeira lealdade não te aprisiona. O amor que vem dele não te diminui. E qualquer relacionamento que exige que você silencie sua verdade para continuar sendo aceito, já não é saudável. Há momentos em que o corte é necessário para que a vida volte a fluir. Momentos em que você precisa aceitar que encerrar não é falta de fé, é maturidade. Que romper não é falta de perdão, é amor próprio em obediência à voz de Deus. A palavra diz em Hebreus 12:1: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Algumas relações não são pecaminosas em si, mas se tornam pesos, e peso demais gera lentidão espiritual. Faz você se cansar antes de tempo. Faz você desanimar da caminhada porque está tentando carregar o que já deveria ter deixado. Talvez você precise entender que ficar sozinho por um tempo não é castigo, é preparação. Que o silêncio após o corte pode ser doloroso, mas também curativo. Que o espaço que se abre quando um vínculo se rompe é o mesmo espaço que Deus quer preencher com algo novo, mas não pode, enquanto você insiste em sustentar o que Ele já encerrou. Hoje, o Espírito Santo te convida a confiar que a sua identidade não depende de quem fica ou de quem vai. Que o propósito de Deus para você é maior do que o medo de ficar sozinho. Que Ele não vai te deixar órfão de afeto, nem vazio de conexões. Mas antes de te levar para o novo, Ele precisa que você entregue o velho. E isso começa quando você reconhece: eu estou mantendo algo que já me esgota, apenas por medo de perder algo que já não me edifica. Você não precisa continuar nesse lugar. Você pode decidir diferente. E quando fizer isso, o céu não vai te julgar.
vai te sustentar. Você já prometeu que ia mudar. Já declarou com firmeza que agora vai ser diferente. Já fez planos, traçou metas, se comprometeu com recomeços. Mas quando a rotina volta, você retorna exatamente para os mesmos hábitos, as mesmas palavras, as mesmas atitudes que lá no fundo você sabe que te levaram ao lugar onde tudo desmoronou antes. E então o ciclo recomeça. Você reativa padrões antigos, mas espera resultados diferentes. Você repete rotinas conhecidas, mas clama por uma colheita nova. Você volta para os mesmos atalhos emocionais, mas ora por um destino inédito. Isso tem um nome: autoengano espiritual. Não é que você não queira mudar. É que você quer mudar sem ter que renunciar. Quer transformação, mas sem reestruturação. Quer um novo tempo, mas com os mesmos passos do tempo antigo. E assim você confunde recomeçar com repetir, quando na verdade são opostos. Repetir o velho esperando novidade é como plantar sementes antigas em solo esgotado e clamar por uma nova estação. Deus não é um mágico que abençoa a desobediência com milagre. Ele é Pai. Ele corrige, ensina e só libera avanço real quando percebe que houve arrependimento prático, aquele que vem com mudança de direção, não apenas com lágrimas. A palavra é clara: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Lucas 5,37. Mas o que muitos fazem é exatamente isso. Querem o novo de Deus, mas não querem abrir mão do conforto antigo. Pedem avanço, mas não trocam os pensamentos. Clamam por propósito, mas resistem às mudanças internas que esse propósito exige. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Reiniciando, mas com a mesma estrutura mental. Voltando, mas com os mesmos discursos. Clamando, mas ainda preso a vícios emocionais, decisões apressadas, rotinas desorganizadas e alianças que Deus já confrontou mais de uma vez. E quanto mais você insiste em repetir o que sempre fez, mais o céu silencia. Não por rejeição, mas porque Ele não pode abençoar o que Ele já te pediu para abandonar. Hoje, o Espírito Santo está te chamando a parar. Parar de girar em círculos esperando uma linha reta. Parar de repetir o velho enquanto pede por novidade. Parar de usar palavras espirituais para camuflar decisões carnais. A novidade de Deus está disponível, mas ela exige que você destrua o que sustenta o ciclo antigo. E isso começa com uma decisão radical. Mudar não o discurso, mas a postura. Assumir com maturidade que sem renúncia real não existe transformação real. Talvez o que te falta não é mais uma oração. É a coragem de viver o que você já sabe que precisa ser vivido. E quando você der esse passo, mesmo que pequeno, mesmo que com medo, o céu vai responder. Porque Deus honra quem para de apenas repetir e começa a construir algo novo com Ele. Você diz que perdoou. Você ora por libertação. Você canta sobre amor e graça. Mas quando o nome daquela pessoa é mencionado, algo ainda aperta dentro do peito. Quando a memória volta, a dor reaparece com a mesma força. Quando a conversa surge, você muda de assunto. E se for sincero, vai reconhecer. O perdão saiu da boca, mas ainda não alcançou o coração. É possível viver com a linguagem do Evangelho e, ao mesmo tempo, com a alma acorrentada pela ofensa. E isso é mais comum do que parece, porque muitos confundem perdão com esquecimento. Confundem silêncio com cura. Confundem aparência com superação. Mas a verdade é que o perdão não é real enquanto ele não se transforma em liberdade. E onde ainda há amargura, existe prisão. Onde ainda há ressentimento disfarçado de maturidade, existe bloqueio espiritual. Onde ainda há mágoa não tratada, há solo infértil para qualquer propósito florescer. A Bíblia é clara em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é mais do que uma exigência divina. É um ato de autolibertação. Quando você perdoa de verdade, você se desconecta da ofensa. Você solta as mãos do passado. Você diz ao inferno: você não governa mais minhas reações, meus pensamentos e minhas emoções. Mas quando você declara perdão sem viver perdão, a alma adoece. Você começa a justificar suas reações com base no trauma. Começa a tratar os outros com distanciamento, usando palavras como limites, quando na verdade está apenas se protegendo de algo que nunca deixou Deus tratar por completo. Perdão não é sentimento, é decisão sustentada por ação. É quando você escolhe não se vingar, mesmo tendo razão. É quando você ora por quem te feriu, não porque sente vontade, mas porque sabe que guardar mágoa te aprisiona mais do que a outra pessoa. É quando você muda a forma de lembrar, não para negar a dor, mas para declarar que a dor não define mais quem você é. Hoje, o Espírito Santo te convida a parar de viver como quem ainda está ferido, mas já declarou cura. A parar de esconder a ofensa atrás de declarações espirituais. A encarar a ferida de frente e dizer: eu não vou mais proteger o que me separa de Deus. Não há propósito pleno sem perdão real. Não há avanço no reino com o coração dividido entre a adoração e a amargura. E você não foi chamado para carregar essa carga pelo resto da vida. Talvez hoje seja o dia de revisitar a dor, não para reabrir a ferida, mas para permitir que o Espírito finalmente a feche. Hoje é o dia de parar de apenas dizer "eu perdoei" e começar a viver como quem realmente está livre, porque o céu só se move na direção de corações que decidiram amar, mesmo quando o mundo lhes ensinou a se defender. Você publica versículos, compartilha pregações, se envolve em ministérios, grava vídeos, fala sobre Deus com segurança e até com autoridade. Mas quando as luzes se apagam, quando não há mais audiência, quando ninguém está olhando, o altar está vazio, o secreto está silencioso, a devoção não é sustentada. A chama que brilha em público não tem raiz em particular. Essa é uma das armadilhas mais sutis da vida cristã moderna. A performance da fé substitui a intimidade. O conteúdo substitui o quarto. O engajamento substitui o quebrantamento. E sem perceber, você passa a trabalhar para Deus sem andar com Ele, a fazer coisas por Ele sem ouvir a voz dEle. O problema não é o que você faz em público. O problema é quando o que você mostra para o mundo já não representa mais a sua realidade interior. E esse tipo de divisão espiritual adoece a alma, porque o coração começa a viver em duplicidade, porque você fala de algo que já não experimenta com profundidade, porque seu ministério continua, mas sua fonte secou. Mateus 6,6 nos lembra: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. O pai continua no secreto. E se você não estiver lá, você pode até continuar com uma fé funcional, mas vai perder a fé relacional. Você pode continuar parecendo forte, mas estará enfraquecendo por dentro, pouco a pouco, de forma invisível. Ser ativo na fé pública e passivo no secreto é como construir uma casa linda sem alicerce. Funciona por um tempo, impressiona, mas um dia, inevitavelmente, desaba. Deus não está pedindo de você mais produtividade espiritual. Ele está pedindo presença, intimidade, verdade. Não importa quantas pessoas você alcança se, no fim, você mesmo se sente distante do Pai. Não importa quanta influência você tem, se já não tem momentos onde apenas chora na presença dele, sem roteiro, sem filtro, sem público. Hoje o Espírito Santo está te chamando de volta ao lugar que ninguém vê,
não porque quer te esconder, mas porque quer te reestruturar, quer te lembrar que o que sustenta sua missão não é sua voz, sua entrega ou seu conteúdo. É o tempo que você passa no colo dele, onde sua identidade é restaurada. Volte ao secreto. Volte ao lugar onde você não precisa dizer nada para ser ouvido. Volte ao quarto onde ele te espera, não para te cobrar, mas para te reabastecer. Porque a fé que transforma o mundo nasce no silêncio entre você e Deus. E se você cuidar do secreto, o público será apenas o reflexo daquilo que já está curado por dentro. Você busca orientação. Pergunta aos amigos. Abre seu coração em mensagens longas. Espera respostas de gente experiente, piedosa, confiável. Mas no fundo, sabe que ainda não perguntou ao principal, o Espírito Santo. Você se esqueceu de que ele também fala. Ou talvez não se esqueceu. Apenas aprendeu a silenciar essa voz por medo do que ela vai te pedir para fazer. Vivemos em uma geração que idolatra a opinião coletiva, que confunde sabedoria com popularidade, que prefere buscar conselhos externos porque tem medo da resposta interna. E assim, você acumula orientações humanas enquanto desconsidera a única voz que conhece cada detalhe do que te formou. Buscar conselhos não é errado. A Bíblia valoriza a multidão de conselheiros, mas há um limite tênue entre ouvir ajuda e se apoiar no humano para evitar o confronto do espírito. Porque ele vai direto ao ponto. Ele não afaga quando você quer conforto, ele corrige. Ele não reforça o que você quer ouvir, ele aponta o que precisa mudar. E essa é a razão por que muitos preferem escutar os outros. Porque é mais fácil lidar com a opinião de alguém que te entende emocionalmente do que lidar com a clareza de Deus, que te enxerga espiritualmente. Mas a consequência disso é clara. Quanto mais você escuta vozes externas, mais distante fica da convicção interna. O Espírito Santo não foi enviado apenas para consolar. Ele guia, ele alerta, ele conduz, ele convence. E se você for honesto consigo mesmo, sabe que em muitos momentos ele já sussurrou o caminho, mas você preferiu confirmar com alguém antes de obedecer. Gálatas 5:25 diz: Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso significa que não basta ter experiências com Deus. É preciso viver uma vida sensível à direção dele, inclusive nas decisões mais simples. Não decidir sem antes perguntar. Não avançar sem antes discernir. Não depender da experiência dos outros mais do que da revelação do céu. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que ele ainda fala, que ele ainda te visita no secreto, que ele ainda usa a palavra, a consciência e até o silêncio para te conduzir. Mas para ouvi-lo, você precisa aquietar os ruídos, inclusive os das vozes mais bem-intencionadas ao seu redor. Deus pode usar pessoas, sim, mas não para substituir o relacionamento direto com você. E se você tem buscado respostas por todo lado, mas sente que a alma continua confusa, talvez seja porque a única voz que pode trazer clareza já foi ignorada por tempo demais. Ele está esperando, não com julgamento, mas com direção, não com condenação, mas com luz. E quando você decidir ouvir de novo, vai lembrar que ele nunca parou de falar. Você é que se acostumou a consultar todo mundo antes de consultá-lo. Hoje, volte para o centro. Antes de perguntar, ouça. Antes de correr atrás de conselhos, se renda à presença. Porque o Espírito que habita em você já conhece o caminho e está pronto para te guiar. Você não mente descaradamente, mas omite. Você não se desvia abertamente, mas flexibiliza. Você não nega a verdade de Deus, mas adapta ela ao seu momento. E quando a consciência a acusa, você responde com uma lógica sutil. Tem gente fazendo coisa bem pior.
Essa comparação silenciosa tem sido o escudo de muitos corações que, sem perceber, estão se justificando enquanto se afastam. Não abandonam a fé, mas negociam valores. Não rejeitam o chamado, mas adiam a obediência. E tudo isso com frases que parecem equilibradas. Deus conhece meu coração. Eu sei que preciso mudar, mas agora não dá. Estou melhor do que já estive. A autojustificação espiritual é perigosa porque reveste o erro de sinceridade. Faz você acreditar que ser transparente é o mesmo que ser obediente. Mas Deus não espera perfeição, espera entrega. E quando você sabe que está andando fora do que foi revelado, mas escolhe camuflar com argumentos, sua alma vai se tornando insensível ao arrependimento. A comparação é outro sintoma claro. Você começa a medir sua vida espiritual pelo comportamento dos outros. Olha para quem caiu de forma visível e pensa: pelo menos eu estou de pé. Mas o Evangelho nunca foi sobre menos mal. Ele sempre foi sobre cruz, sobre negar a si mesmo, sobre se alinhar com o céu, mesmo quando ninguém mais está olhando. Lucas 18 nos mostra isso com clareza. O fariseu orava em voz alta, agradecendo por não ser como os demais pecadores. Enquanto isso, o publicano quebrantado nem conseguia levantar os olhos e apenas dizia: "Tem misericórdia de mim, pecador." E Jesus conclui: foi o segundo que saiu justificado, não o primeiro. A justificativa não está nas palavras, está na postura do coração. Deus não rejeita quem tropeça. Rejeita quem camufla o tropeço com religiosidade. Rejeita quem já não sente mais culpa por ter se afastado, porque se acostumou a explicar tudo com frases espirituais. Hoje o Espírito Santo te chama para quebrar esse ciclo, para parar de amenizar o que precisa ser confessado, para abandonar a lógica da comparação e voltar ao prumo da verdade. Você não foi chamado para ser menos errado que os outros. Você foi chamado para ser santo, separado, alinhado, não pelas suas forças, mas pela rendição constante à graça que transforma. E a graça não flui sobre justificativas, ela flui sobre corações expostos, ela limpa onde há confissão sincera, ela cura onde há arrependimento real. Hoje, talvez tudo que Deus espera de você seja um reconhecimento, uma pausa no discurso, um silêncio que diga: Pai, eu parei de argumentar, eu quero voltar a obedecer. E a boa notícia é que o Pai está esperando esse retorno, não com condenação, mas com braços abertos. No começo, você sonhava, sentia que havia algo maior, tinha fome por direção, expectativa por dias melhores, convicção de que Deus tinha te chamado para algo específico. Mas o tempo passou, a rotina te engoliu, os processos te frustraram e aquela chama que um dia ardia no peito foi diminuindo até virar um resto de calor que você tenta reacender de vez em quando, mas que já não sustenta mais seu caminhar. E então você se adaptou. Parou de esperar muito, parou de perguntar com fé, parou de insistir no que um dia parecia promessa. Agora vive apenas para dar conta. Sobrevive ao dia, tenta evitar o colapso, organiza o básico, age no automático. E quando alguém fala sobre propósito, você sente que é uma linguagem que já não te pertence, mas essa desconexão não aconteceu de um dia para o outro. Foi sutil. Você se acostumou a funcionar sem fervor, se acostumou com o silêncio interno, se acostumou a chamar de paz, o que na verdade é desistência emocional. E o mais perigoso é que, com o tempo, você vai normalizando esse estado, vai chamando de maturidade o que é no fundo apatia, vai chamando de contentamento o que é, na essência, paralisia espiritual. Você continua crendo, mas sem clamar. Continua orando, mas sem expectativa. Continua existindo, mas sem destino claro. Romanos 12:11 adverte: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.
Não porque Deus exige esforço constante, mas porque Ele sabe o quanto a alma se adoece quando para de queimar. Você não foi feito para apenas cumprir tarefas. Você foi feito para responder a uma missão. E o Espírito que habita em você não perdeu os planos. Você é que se acostumou a caminhar sem perguntar por onde ele está indo. Hoje, o Espírito Santo quer reacender algo. Não com gritos ou emoções rasas, mas com um sopro profundo e silencioso. Quer lembrar você de que ainda há um chamado, de que sua vida não é um acaso, de que sua presença aqui, agora, escutando isso, é um sinal de que ainda dá tempo. Tempo de voltar a se importar, tempo de voltar a sonhar com responsabilidade. Tempo de parar de se esconder na rotina e voltar a se colocar diante de Deus com a ousadia de quem diz: Pai, eu quero te servir de novo. Não só com palavras, mas com direção. Se acostumar com a ausência de propósito não é segurança, é adormecimento. E hoje, Deus está te acordando. Levante-se, retome o prumo, desenterre promessas, refaça orações, reacenda a sensibilidade, porque o seu chamado ainda está vivo e o céu não desistiu de ver você caminhar no centro daquilo que nasceu para viver. Você ora, pede transformação, clama por um novo tempo, chora diante de Deus e diz que não quer mais viver assim. Mas, no momento em que a resposta começa a exigir renúncia, disciplina, exposição da alma ou desconforto, você recua, não por maldade, mas por medo, não por rebeldia, mas por apego. E sem perceber, começa a buscar um milagre que não passe pelo processo. Você quer cura, mas não quer tocar na ferida. Quer libertação, mas não quer romper com o que ainda oferece prazer. Quer paz, mas sem abrir mão do que alimenta o caos. E assim, transforma a oração em um pedido sincero, mas desconectado de ação. Essa atitude é mais comum do que se imagina. Muitos vivem repetindo súplicas por mudança, mas mantêm estilos de vida que sustentam o que desejam vencer. E o coração, sem entender por que Deus não responde, começa a se frustrar com o céu, quando na verdade o céu está esperando que o próximo passo seja seu. Deus é Pai. E como Pai, Ele não entrega crescimento como quem dá um presente. Ele oferece caminhos, testes, processos. Ele escancara a porta, mas deixa você decidir se atravessa. Porque transformação não é mágica. É escolha contínua, é morte diária do velho eu, é persistência quando a motivação acaba, é permanecer mesmo quando a mente quer fugir. A Bíblia está cheia de histórias assim. Israel clamava por libertação, mas murmurava no deserto. Pedro dizia que jamais negaria Jesus e o negou 3 vezes. Jonas orou no ventre do peixe, mas só se submeteu quando reconheceu que fugir não o levaria para longe do chamado. E com você pode estar acontecendo o mesmo. Você quer o fim do ciclo, mas continua voltando ao mesmo início. Quer um novo tempo, mas sem reestruturar os hábitos que sustentam o tempo antigo. Quer a bênção, mas não aceita o confronto. O Espírito Santo hoje está te chamando para alinhar sua oração com sua prática. Para deixar de clamar por coisas que você não está disposto a sustentar, para parar de culpar o tempo, os outros ou até mesmo Deus por processos que só avançam com o seu sim. Submissão não é passividade, é entrega com atitude, é dizer: Senhor, eu aceito o caminho ainda que ele me exija. É confiar que o processo, por mais desconfortável, é o único solo onde a mudança real pode nascer. Chega de orações que aliviam a consciência, mas não movem a vida. Chega de palavras fortes com posturas fracas. Chega de clamar por promessas que você não está cultivando com obediência. Hoje é o dia de romper esse ciclo, de colocar fé onde havia apenas discurso, de dizer: sim, Deus, eu quero mudar e estou pronto para passar pelo que for necessário. Porque o Pai não resiste a um coração que se submete de verdade. E quando a oração encontra submissão, o céu se move com poder.
Agora que você reconheceu cada uma dessas atitudes, não basta apenas saber. É hora de responder. Não com emoção passageira, mas com entrega consciente. Esta não é uma oração decorada. É um reposicionamento diante de Deus. Respire fundo. Silencie os ruídos. E permita que cada palavra seja uma chave destrancando portas dentro da sua alma. Pai, eu reconheço que fui me acostumando com o que me adoece. Confessei fé com os lábios, mas mantive hábitos que te ignoravam. Caminhei em nome do teu propósito, mas decidi como se ele não existisse. Justifiquei o que deveria ter renunciado. Camuflei fuga com orações. Chamei de paz o medo de confrontar. Me escondi na rotina para não encarar o que precisava ser transformado. Hoje, com o coração nu diante de ti, eu não peço mais apenas uma nova temporada. Peço um novo interior. Quebra o ciclo das atitudes que parecem pequenas, mas têm me afastado do teu plano. Desmascara o que minha mente acostumou chamar de normal. Destrói os argumentos que construí para evitar o confronto. Desliga minha dependência de conselhos que abafam tua voz. Pai, eu rejeito tudo que me sabota. Rejeito a procrastinação espiritual, a distração que anestesia, os vínculos que já não cooperam com a minha jornada. Eu recuso ser alguém que fala de propósito, mas vive sem direção. Que canta sobre liberdade, mas protege os próprios cativeiros, que clama por mudanças, mas teme o processo. Eu me realinho agora com o céu, com a verdade, com a tua palavra. Eu volto para o lugar onde obediência vale mais que aplauso, onde silêncio contigo vale mais que visibilidade diante do mundo, onde presença é mais importante do que reconhecimento, onde o secreto volta a ser o centro. Espírito Santo, entra nas estruturas invisíveis da minha vida, nos hábitos não questionados, nas decisões que faço sem te consultar, nos espaços onde deixei de te ouvir. Governa o que eu não quero mais controlar. Eu escolho o caminho estreito, mesmo sem apoio, mesmo com medo, mesmo com dor. Porque sei que o teu caminho é o único onde minha alma respira em paz. Pai, não quero sair desse vídeo com alívio, quero sair com decisão. Hoje não é mais sobre sentir, é sobre andar. Andar contigo, passo por passo, escolha por escolha, dia após dia. Mesmo sem emoção, mesmo sem aplausos, mesmo em silêncio. Eu declaro diante do céu e da minha consciência, eu volto com consciência. Não para tentar de novo do mesmo jeito, mas para viver com maturidade, com entrega real e com a coragem de sustentar o teu plano sobre a minha vida. Que essa oração não seja uma pausa no ciclo, mas o fim dele e o início de uma caminhada onde minha fé finalmente encontra prática. Se você chegou até aqui, isso não foi apenas um momento emocional, foi um encontro. Algo foi reacendido dentro de você. Uma nova disposição, uma centelha de fé, onde antes havia apenas cansaço. E agora, você tem a oportunidade de selar isso. Não com promessas que talvez não consiga cumprir, mas com uma simples afirmação. Eu acolho essa resposta de Deus. Se essa frase representa o que você sentiu aqui, escreva nos comentários. Porque quando você declara, você ativa. E quando você ativa, você registra no espiritual que algo mudou. Não estamos aqui por números. Este canal não é uma vitrine de crenças religiosas. É um espaço de acolhimento, reencontro e palavra viva. Então, se você deseja continuar recebendo esse tipo de conteúdo, inscreva-se. Mas faça isso não por mim, mas por você. Porque a jornada espiritual é feita de lembretes, e cada novo vídeo pode ser mais um lembrete de que você não está só. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você sabe que precisa dessa resposta também. Seja instrumento de restauração. E volte aqui sempre que a pressão retornar, sempre que sentir que está se perdendo. Essa palavra continua viva. E o Deus que falou hoje seguirá falando,
porque quem reconhece a voz de Deus em meio ao caos jamais escuta o mundo da mesma forma.